Bom dia, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Nós vamos começar com a correção da atividade da aula anterior, que foi no dia 17 de fevereiro, não é isso? Então peguem um caderno e acompanhem, por favor, a correção de vocês, para vocês não ficarem com respostas erradas, tá certo? Então a primeira questão dizia assim: são consideradas as unidades funcionais do corpo. A alternativa que completa corretamente a lacuna acima é células. As células são as unidades funcionais do corpo. Então, você marcaria a letra C. A segunda, o que é tecido? Dê exemplos de tecido. Tecido é o conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função. Exemplo de tecido, tem o tecido epitelial, tem o tecido conjuntivo, tecido adiposo, tem vários. Terceira, coloque V para verdadeiro e F para falso. Um órgão é formado por tecidos diferentes? Verdadeiro, certo? O órgão está presente apenas em animais invertebrados? Falso. Os órgãos só estão presentes em animais invertebrados e pluricelulares, ou seja, formados por mais... Pessoal, é falsa, porque os órgãos só vão estar presentes em animais vertebrados e não invertebrados e pluricelulares, tá certo? Letra C. O coração é um órgão composto por diversos tecidos? Verdadeiro. Então, a sequência fica de cima para baixo. V, F e V. Quarta, um conjunto de órgãos integrados entre si forma um sistema. Letra D. A quinta, o que é homeostase, por quem ela é realizada? A homeostase é a preservação do equilíbrio do ambiente interno do corpo e ela é realizada de forma integrada pelos diferentes sistemas do nosso corpo, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa correção e aí nós vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre nutrição e os alimentos. A gente sabe que intuitivamente, quando fala de nutrição, de alimento, a gente já pensa em comer, né? No ato de comer. E isso é muito importante, porque nenhum ser vivo consegue viver sem se alimentar. Então, a nutrição, ela é extremamente importante para que o nosso corpo funcione bem, tá certo? A gente viu que a gente tem as células, os tecidos, e para que essas células se mantenham vivas, que esses tecidos mantenham vivos, órgãos, sistemas e tudo, é necessário que a gente se alimente para poder nutrir o nosso corpo, certo? Então, a nutrição, ela é definida assim, ó, o conjunto de processos que envolve desde a ingestão de alimentos e a assimilação de compostos úteis para as células até a distribuição dos nutrientes pelo corpo e a eliminação dos resíduos. Sendo assim, a nutrição, ela vai estar envolvendo os seguintes sistemas. Ela vai estar envolvendo a digestão, a respiração, a circulação e a excreção e a coordenação dessas atividades. E aí, para fazer tudo isso acontecer, a gente precisa do trabalho desses sistemas aqui: digestório, respiratório, urinário e cardiovascular. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, mas aí, ao longo do ano, a gente vai falar especificamente, detalhadamente de cada um desses sistemas, tá certo? O sistema digestório, ele é responsável para fazer a digestão dos alimentos, que é um processo que vai transformar os alimentos que a gente ingere em nutrientes que o corpo possa absorver. Esse processo acontece no sistema digestório. A respiração pulmonar, ela é feita pelos nossos pulmões e é responsável para captar o oxigênio do ar, levar até as nossas células e pegar das nossas células o gás carbônico e jogar para fora. Esse processo vai acontecer no sistema respiratório. O sistema urinário é responsável pela excreção. E o que é a excreção? Excreta é tudo que não serve mais para o corpo. Então, a excreção consiste em eliminar substâncias que não servem mais para o nosso corpo, tá certo? E a maior parte da excreção é feita através da urina, certo? Através da urina, que na urina nós vamos ter a eliminação dessas excretas, tá certo? Então, isso acontece no nosso sistema urinário. O sistema cardiovascular, ele é muito importante, porque ele é responsável para fazer a circulação sanguínea, tá certo? E essa circulação sanguínea vai fazer com que
o sangue, assim, o sangue contendo o oxigênio e os nutrientes, distribuam para todos os outros sistemas. Então, o sistema cardiovascular, ele vai ser responsável para fazer com que o sistema digestório, respiratório, urinário e os demais funcionem bem. Então, o sistema circulatório vai ter a função de fazer a circulação. Isso acontece é feito através do coração, tá certo? Como eu já disse, os nutrientes que a gente precisa, então, vêm dos alimentos. Quando a gente ingere uma banana, por exemplo, né? Isso, então, quando a gente ingere uma banana, por exemplo, a banana, ela é rica em carboidratos, que é um tipo de nutriente. Só que quando você ingere, o carboidrato não tá aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai mastigar, vai engolir, vai passar por todo um processo. Então, quando as partes da banana vão ser transformadas em partes bem pequenininhas até formar o nutriente que é o carboidrato, que a nossa célula vai absorver. Então, os nutrientes necessários para a nossa saúde, para o bem-estar do nosso corpo, vão vir dos alimentos, tá certo? E aí, nós temos 5 tipos principais de nutrientes, que são vitaminas, sais minerais, carboidratos, como eu já disse, está na banana, lipídios e proteínas, tá certo? E aí, para obter esses nutrientes, a gente tem que ter uma alimentação saudável. E sobre cada um desses nutrientes e as funções dele vão ser o nosso assunto, vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá certo? Então, por hoje a gente encerra aqui. A atividade, vocês já sabem, devem copiar as perguntas no caderno, resolver, mandar a foto para mim no meu PV, até no máximo na próxima terça-feira. Eu dei uma encurtadinha no prazo para vocês, mas foi só um dia de diferença, porque eu preciso receber todos um pouco mais cedo, tá certo? Então, até na próxima terça-feira vocês têm para mandar a atividade. Depois desse prazo, eu não recebo mais. Lembrem que as atividades, além de ser a presença de vocês, também vão ajudar na nota de vocês, tá certo? E qualquer dúvida, pessoal, é só chamar. Estou disponível de 7 até às 17 horas para tirar qualquer dúvida. É só chamar no meu PV. Precisou, chamou, que eu estou lá para responder, tá certo? Então, tchau e um abraço para todos vocês.